procurando fazer esse material, né, e tá dividindo com vocês. Eu, desde muito cedo, desde 9 anos de idade, a minha mãe me colocou num curso de inglês. Isso é a melhor coisa que ela fez porque eu aprendi inglês. O que me deu muita facilidade nesse mercado de unhas. Porque aqui no Brasil, a gente tem muito curso voltado para técnica, para você aprender a técnica, o passo a passo, para poder fazer a unha perfeita. E a gente é muito bom nisso. Tá? Se vocês compararem, por exemplo, os formatos que a gente faz, as decorações que a gente faz, decoração até nem tanto, lá fora até que tem uma boa decoração, mas a estrutura e esse caminho que a gente procura da naturalidade é muito diferente do que tem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, por aí. Tá? Lá eles focam bastante até na parte da decoração, mas muitas vezes peca na estrutura e naturalidade, então, é quase nada. Em contrapartida, né, existem muitas informações que nós não temos aqui, né, informações básicas, porque assim, fora do Brasil, para que você possa ser manicure, tá, você precisa fazer um curso técnico que eles chamam a formação de Nail Technician, tá? Se a gente fosse traduzir, seria técnica de unha. Tá? Então, uma nail technician, ela não vai fazer só um serviço de manicure. Ela faz um serviço de manicure, de pedicure, faz também um trabalho de spa do pé, faz alongamento simples, faz alongamento em acrílico, né? Agora, acho que eles estão colocando também uma parte de alongamento em fibra de vidro, mas basicamente gel e acrílico, né? Então, a técnica de unha ela é formada como um todo. E é engraçado porque a reclamação dessa galera é que elas conseguem muita informação teórica, elas sabem muito sobre produto, sobre passo a passo, sobre unha natural, mas não tem tanta técnica. Então essas pessoas acabam saindo da escola com uma formação, né? Mas sentem falta um pouco da prática. Aqui no Brasil a gente é completamente diferente. A gente não faz a menor ideia do que a gente está fazendo, mas a unha tá linda, né? A gente sabe que o passo a passo de fazer a unha é assim, 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 assado, mas a gente não sabe por quê. A gente não sabe o que a gente está fazendo, né? E ou a gente tem medo de fazer qualquer substituição, de botar qualquer produto, de fazer qualquer coisa diferente, ou então... Ai, que bom, tu continua vendo a live aí. Eu só não tenho como falar o teu nome, porque eu tô vendo aqui, eu não sei qual é o seu nome, eu não consigo distinguir pelo nome que tá aí no seu Instagram. Mas que bom que você já gostou dessa live, que legal, então espero que você goste mais. Escreve teu nome aí, que aí eu falo o seu nome, você que botou aí, já gostei dessa live, aí eu falo, fulana, tá? Continuando. Então lá eles têm essa reclamação. Literalmente eles têm essa reclamação, porque eles têm uma formação sólida acadêmica e falta prática. E aqui no Brasil já é o contrário. Aqui a gente não tem nenhuma... Assim, a gente tem formações, a gente tem uma tentativa muito grande de pessoas, até tô falando de pessoas sérias, né? A gente sempre tem aventureiras, mas assim, tem algumas pessoas sérias nessa área que procuram sim fazer uma linha de Bel. Tá bom. Oi, Bel. Que bom que você tá gostando. Prazer. Então, assim... Então, a gente tem essas pessoas, né, que estão procurando fazer, estruturar, tentar fazer uma escola, uma coisa assim. É claro que a gente tem uma certa briga, porque existe muita gente aventureira, muita gente que ensina de qualquer jeito, né, mas também assim, não adianta a gente ficar pirando, porque eu costumo dizer o seguinte, né, uma coisa depende da outra. Se existe a oferta, é porque existe a demanda, né, então eu digo assim... Se tem um profissional ruim, é porque tem um cliente ruim. Se tem um professor ruim, é porque tem um aluno ruim. Entende? Então, assim, essas coisas, elas se casam, elas se abraçam e elas se deterioram sozinhas, né? Não tem muito. Alguém ali tem que quebrar esse processo. Ou o instrutor tem que passar a ser bom, ele tem que ter algum insight, alguma coisa tem que acontecer na vida desse instrutor ou dessa instrutora, para que ele entenda que, ó, mudou. Eu não posso continuar com isso aqui, ou então alguma coisa tem que mudar na vida desse aluno, né? Para que ele pare e entenda assim, não, eu preciso procurar coisas diferentes, né? Tanto que uma das coisas que eu procuro fazer muito é educar as minhas clientes.
tá? Porque é isso que vai fazer a diferença. Quando os clientes cada vez mais começarem a entender de alongamento de unha, não necessariamente da técnica, mas começarem a entender como a coisa funciona, entenderem um pouco mais de unha natural, entenderem um pouco mais dos produtos que estão sendo utilizados, o que é certo, o que é errado, mesmo que ela tenha uma visão por alto, isso vai naturalmente forçar os profissionais e consequentemente, as instrutoras, as pessoas que estão envolvidas com isso, tá? Vai forçar essas pessoas para que elas comecem a se melhorar. Agora, enquanto tiver cliente também que não tá nem aí para nada, estragou a minha unha, que se dane, arranca tudo, coloca de novo, a gente sempre vai ter o profissional ruim. Então, assim, a gente tem que acreditar e ir fazendo o nosso trabalho, e eu acredito piamente que os clientes, elas são fruto da profissional, tá? Você tem uma linha de trabalho. Quando aparece alguma cliente que não gosta de muita explicação, que não quer saber o que você está fazendo, que não está nem aí, que só quer botar a mão e que se dane, que para ela tem que ser o mais barato, tem que ser isso, tem que ser aquilo, com o tempo começa a não casar. Essa mulher vai embora, essa mulher não aparece mais, ela vai para outra que é o mais barato, entendeu? Então, assim, existe essa dificuldade que a gente tem de conseguir colocar uma escola estruturada aqui, né? Todas essas coisas, mas a gente também tem que ter a tranquilidade de que, tipo, cara, cada coisa no seu tempo, entendeu? Essas coisas, como eu disse, elas se atraem. A má instrutora atrai a má aluna, a má cliente atrai a má profissional e vice-versa. Essas coisas se atraem, se conectam e se autodestroem com o tempo. Você pode ter certeza. Isso não perdura. Nada que é feito de qualquer jeito vai perdurar, né? Então a gente tem essas duas situações, quando a gente fala do mercado lá de fora, e quando fala lá de fora, a gente pode incluir metade do mercado do Canadá, dos Estados Unidos, europeu, um bando de gente da Europa, que eles têm isso, eles levam a sério. Eles levam a sério, né? Tem uma formação. O meu sonho, já vou dividir aqui com vocês, é que a gente um dia possa ter uma formação de técnica de unha séria aqui mesmo, tá? Não sei, acho que vai ser reconhecido pelo MEC, né? Mas ainda que seja formação livre, mas que seja uma formação séria mesmo, de gente que realmente trabalhe com bons produtos, que tenha um conhecimento que precisa ter, e isso realmente seja reconhecido, e a gente tem que ter uma formação para que realmente os bons profissionais possam ter espaço e a gente fique sem ter esse bando de informação errada e a gente possa ser efetivamente valorizado. Porque é ruim, né? Querendo ou não, é difícil assim. Como eu disse, eu acredito sim que as mais pessoas se atraem e as boas pessoas também se atraem. Boa noite, Val. Tudo bem? As mais pessoas se atraem. Mas a gente encontra no meio do caminho essas mais pessoas e às vezes essas mais pessoas, elas dão um desânimo na gente, né? Às vezes a gente tem aquela cliente que assim, a gente quer sair arrancando, não porque ela é chata ou porque ela é exigente, porque isso faz parte de atender cliente, mas porque ela é desrespeitosa. Inclusive eu tenho aqui no meu Instagram, se você for lá no IGTV, eu tenho um vídeo que eu fiz exatamente falando, né? Tipo assim, cliente desrespeitosa, né? Eu acho que assim, até quando você vai colaborar com isso, né? Porque elas, como eu disse, elas existem porque nós permitimos, né? Um vai atraindo o outro, né? Essas coisas, elas vão acontecendo, né? Mas assim, como eu disse, meu sonho é realmente um dia a gente poder ter uma escola assim. Mas não deixar a prática de lado. E não tem como, porque assim, a gente trabalha com a prática, né? Você pode estudar pra caramba. Mas se você não souber esmaltar direito, não souber cutilar direito, falando sobre alongamento, se a gente não souber fazer uma estrutura direito, né? Se aquela unha cair, se aquela unha quebrar por qualquer coisa, se ficar um negócio totalmente artificial, assim, no mau sentido, né? Assim, porque a gente fala unha artificial, né? Mas, na verdade, é uma unha artificial natural que a gente tá sempre buscando, né? Legal que você viu esse vídeo. Legal, Bel. Indico aí para outras pessoas também que falam sobre clientes o vídeo. Tá lá no IGTV, meu IGTV. Onde é que eu tava falando, gente? Isso é que dá ao vivo. A gente vai falando tanta coisa, a gente vai se perdendo. Mas, então, a gente tem que saber fazer a prática. Mas existe ainda uma cultura muito forte no nosso meio de não estudar,
né? Com esse alongamento que tá chegando agora, isso tá quebrando, né? Porque assim, muitas manicures são pessoas que com 11, 12 anos começaram a fazer a unha da mãe, da irmã, da tia, da sobrinha, da vizinha, né? E quando você tem 11, 12 anos, você começa a fazer qualquer coisa, mesmo que você faça mal, as pessoas acham tudo muito bonitinho, tudo muito lindo. Porque você tá fazendo alguma coisa, então é muito bonitinho. É igual aquele bebê que não sabe falar e só fica balbuciando e a gente acha lindo. Porque a gente não tem expectativas sobre aquele bebê. Então, se ele falar um bando de coisa errada, mas ele estiver falando qualquer coisa, a gente já acha incrível. Então, assim, mal comparando, quando você tem 11, 12, 13 anos, enfim, e você começa a brincar de fazer a unha da sua prima, da sua tia, da sua mãe e tal, as pessoas não têm muita expectativa. E você também não tá cobrando nada, você tá fazendo. Aos poucos você vai, aí você começa de repente a cobrar 10 reais pra fazer um pé e mão, vai fazendo isso, demora 3 horas pra conseguir fazer, mas ninguém tem muita expectativa. Aí você vai fazendo, de repente você aprende. Então muitas manicures, elas viraram manicures e elas nem sabem como elas viraram manicure. Elas sabem que elas começaram a fazer ali, começaram a fazer aqui, começaram a fazer acolá. E aí, de repente, elas estavam fazendo. Qual é o problema disso? Primeiro, elas não entenderam o processo de aprender. De você tomar uma decisão sobre aprender uma determinada coisa e você estudar aquela coisa, fazer uma vez, errar, repetir, errar, repetir, errar, repetir, não errar tanto, repetir, tá quase certo, repetir, começar a acertar. Então, muitas manicures não tiveram que passar pelo processo, talvez a maioria ainda que a gente vê aqui, não tiveram que passar pelo processo da frustração de não saber fazer. E quando, como eu disse, quando você tem 11, 12 anos, às vezes você não vai fazer uma coisa tão bonitinha, tão legal. Mas dificilmente alguém vai chegar e falar, isso aqui tá uma porcaria. Primeiro que ele vai estar falando, a pessoa vai estar falando com uma criança. Segundo, que essa pessoa, você não vai estar nem cobrando. Se você estiver cobrando, é tipo 10 reais. Então a expectativa é muito pouca. Agora, quando uma cliente vai num salão, ela tem uma expectativa muito mais alta. Ela quer a cutilagem perfeita, a esmaltação perfeita. E além disso tudo, ela ainda quer bater papo com você ou ficar quieta, mas independente do que ela quer que você perceba o que ela quer e seja agradável. É um conjunto de coisas. Então, assim, é difícil você tomar a decisão de que você vai aprender uma determinada coisa e quando você toma o primeiro contato com aquilo, você não é boa. É difícil. Agora, quando você faz isso e não tem ninguém para falar, olha, esse serviço foi uma porcaria, como aconteceria? Como aconteceria se fosse, no caso de você estar num salão, a pessoa não sabe lidar com aquilo. Então, muitas pessoas começam a aprender alongamento, mas aí elas descobrem que não foi e nem tem como ser o mesmo processo quando ela aprendeu a fazer um pé e mão. Não tem como. Porque, na verdade, agora ela vai ter que passar por um processo de aprendizado consciente. Ela vai ter que parar, ouvir o que alguém está falando, ver uma técnica, colocar em prática aquela técnica. E o mais incrível, por melhor que ela seja, mais esforçada que ela seja, ela vai ser ruim. Por quê? Porque é uma coisa nova e ela tem que desenvolver destreza, tá? Ela tem que desenvolver destreza. Então, esse novo conhecimento de alongamento, ele tá trazendo para a cabeça de muitas manicures, a nossa mentalidade está se abrindo, né? Nesse entendimento de caramba. Então, na verdade, tem coisas que você não aprende simplesmente porque veio na sua cabeça e aprendeu e eu aprendi a fazer isso. Não. Na verdade, existe um processo de aprendizado. Você decide que você quer aprender alguma coisa, a partir do momento que você decide que quer aprender alguma coisa, você vai estudar, você vai fazer uma vez, você vai fazer de novo, você vai fazer de novo, só que você vai passar por várias tristezas e várias frustrações, vai fazer investimento que não vai ser um retorno direto, mas em algum momento você vai conseguir aprender aquilo. Isso é muito bom porque isso traz também uma outra coisa. E traz um desafio? Traz, mas traz uma outra perspectiva. Qual é a outra perspectiva que traz? Peraí, então eu não tô com o meu destino traçado. Eu não tenho que ser só manicure no sentido de fazer pé e mão para sempre e não poder fazer uma coisa a mais.
Se existe um processo de aprendizado e o processo de aprendizado ele consiste em você correr atrás, repetir, 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 repetir até você aprender, então eu posso fazer isso com absolutamente qualquer coisa na minha vida. Não é incrível isso? Se você um dia não sabia fazer um alongamento e hoje você sabe, um dia você não sabia dar aula, hoje você sabe. Um dia você não sabia falar para uma câmera com pessoas te olhando, hoje você sabe. Um dia você não sabia palestrar, hoje você sabe. Um dia você não sabia administrar nem a sua própria carteira, hoje você tem um salão, você administra um salão. Entende o que eu tô falando? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, especialmente aqui no Brasil, muito lindo no meu ponto de vista. Muito, assim, difícil, duro, muito confrontador, mas muito lindo, porque é um momento em que muitas profissionais que achavam que a única coisa que podiam fazer na vida era aquela determinada coisa, daquele determinado jeito, e um mundo novo está se abrindo para elas, porque elas descobriram que existe um processo chamado aprendizado, que nada mais é do que você estar disposta ao novo, do que você tomar uma decisão de que você vai conseguir, e você fazer uma vez, fazer de novo, fazer uma vez e fazer de novo, até você conseguir, e de repente você olha, eu consegui. E se você pode fazer isso com um alongamento, você pode fazer isso com qualquer outra coisa. Não é incrível isso? Então, assim, talvez seja óbvio para algumas pessoas, mas para talvez alguém que começou muito cedo a fazer alguma coisa e não conseguiu ter esse processo consciente do que é o processo de aprendizado, talvez toda vez que ela vai se abrir para alguma coisa nova e ela vê que ela não é boa de cara, ela pode parar e pensar, poxa, isso não é para mim. E de repente agora a gente entende que não existe isso, não existe isso de que isso não é para mim. Qualquer coisa que eu quiser pode ser pra mim. É só eu decidir que vai ser e não desistir. Oi, Stephanie. Antes de continuar, que eu já quero ir para perguntas, depois dessa imensa introdução, eu quero ler. Vocês escreveram umas coisas aqui, eu quero ler. A Bel escreveu o seguinte: eu comecei com 12 anos mesmo. Olha que legal, tá vendo? Não tô maluca, não. Isso aí de tanto que eu, que eu observei e conversei com as pessoas. Eu comecei com 12 anos mesmo no salão da minha mãe, mas nunca me profissionalizei. Fiz faculdade, me tornei professora por anos, acho que é isso. Hoje tomei os estudos de unha. Você fez faculdade de quê, Bel? Você foi professora, fez faculdade de letras. Foi de letras, provavelmente? Não, na verdade você podia ser professora de qualquer coisa. Primeiro, você fez faculdade de quê? Você lecionou. Mas você se tornou professora ou você realmente foi professora? Nossa, aí depois vê se der, você escreve aí um pouquinho aí, bem resumidamente aí, como é que tá sendo esse seu retorno para as unhas, que eu quero saber. É interessante, né? Você, como uma pessoa, né, que chegou a fazer uma faculdade e tal, começou a ir para um outro caminho, você é uma pessoa que já tem, né, a noção desse processo de realmente de aprendizado, de você tomar uma decisão de fazer alguma coisa, fazer prova, fazer teste, né? Não tem como negar. Muitas vezes a falta, muitas manicures que eu conheci, eu tenho faculdade também, pra você saber, eu sou formada em comunicação social. Manicure não foi minha primeira opção. Eu fui para manicure, na verdade, pela crise mesmo. Isso começou mais ou menos em 2014, foi quando começou a crise, mas eu juntei a desgraça com o agradável, se pode se dizer assim, né? Eu parei e falei assim, gente, é uma oportunidade que eu tenho de parar de ser frustrada, porque eu trabalhava em empresa, em multinacional, mas eu era tão frustrada, tão frustrada. Mas eu achava que era normal, porque todo mundo era frustrado, meu pai é frustrado, minha mãe é frustrada, e todo mundo... Então eu achava que tava... que era parte do pacote, que era aquilo que tinha pra mim. Só que aí quando eu fui demitida, e eu fui demitida 2 vezes. Eu fui demitida, 1 mês depois eu estava trabalhando num outro lugar, 5 meses depois eu fui demitida de novo, que foi quando a crise se instalou mesmo, né? Assim, pá, de vez. E aí acontecendo isso, foi um momento que eu parei e falei assim, gente, o meu networking tá todo ferrado, tá todo mundo desempregado, ou tá todo mundo segurando pra não ficar desempregado, né? Assim, e foi muito engraçado, porque eu me lembro de ter pensado a seguinte frase. Eu parei e falei assim, gente, já que tudo que eu tô acostumada a fazer não tem mais espaço, então eu vou tentar uma coisa que eu nunca tentei, vou tentar ser feliz. Parece besteira, mas é verdade. Porque assim, eu sempre tive aquela ideia de que eu tinha que trabalhar daquela forma, viver daquela forma, ter aquele pacotinho que é dado, às vezes, para algumas pessoas.
E a gente recebe tantos pacotinhos, né? Tem gente que... eu tive o pacotinho de você vai estudar, fazer faculdade e trabalhar numa empresa sólida. Esse foi o pacotinho que eu tive. Tem outras pessoas que têm o pacotinho. Olha, você vai trabalhar naquele lugar e você vai ficar quieta, não vai tentar fazer nada porque você é uma burra e você não pode conseguir fazer nada. Então você fica aí porque qualquer porcaria que te der também é boa. Esse é um outro pacotinho que é tudo mentira, né? Que é tudo mentira, que graças a Deus a gente tá tendo essa oportunidade de abrir o nosso horizonte com relação a isso. E aí eu abri minha cabeça e falei assim, eu vou procurar alguma coisa. E simplesmente eu pensei o que eu gosto. Eu não parei para pensar o que ia me dar dinheiro, o que ia me dar status, nada. Eu só pensei o que eu gosto. E eu ousei acreditar que eu poderia não apenas ser feliz ganhando pouco, não. Eu ousei acreditar que eu poderia, através da minha paixão de algo que eu realmente gostasse, desenvolver um negócio próspero e que eu pudesse, inclusive, impactar outras pessoas. Eu tive essa ousadia. Eu chamo de ousadia porque é uma ousadia, acredite. Eu tive que encarar muitas pessoas achando que eu tava ficando maluca, tá? Mas eu não vou ficar aqui falando tanto de mim, só comentando o que você falou, Bel. Vamos ler o que a Val escreveu. Verdade, abri um salão do lado de uma manicure que aprendeu desde criança. E eu ainda estou sempre estudando. É muito complicado o início da carreira. É muito complicado o início da carreira, sim. É muito complicado, é muito complicado, é muito complicado. E que bom que é muito complicado. Nossa, estranho eu ter falado isso. Sabe por quê? Que bom que é muito complicado. Porque quando é complicado, é um momento que a gente é testado se a gente realmente quer o que a gente está fazendo, sabe? Quando as coisas são muito fáceis, e eu tive uns períodos da minha vida com algumas facilidades, a gente não dá muito valor, sabe? Não que eu não ache bom quando as pessoas nascem com facilidades financeiras e contatos e tal. Eu acho que a gente tem que ser muito grata a Deus por essas coisas assim. Hoje, por exemplo, eu sou. Mas é bom que as coisas não sejam tão rápidas, sabe? Que a gente não receba tudo tão rápido, tudo tão fácil. Porque quando a gente encontra essas dificuldades, é um momento que a gente tem que parar e se perguntar, eu quero mesmo isso? Vale a pena mesmo isso? Isso realmente me desperta uma paixão tão grande ou não? Entendeu? E aí, quando a gente encontra essas dificuldades, a gente é confrontada com essas coisas. E quando a gente é confrontada com essas coisas, é um momento em que você se olha no espelho e você percebe se você tá com fogo de palha, se você tá só querendo bater o pé igual uma criança birrenta, ou se realmente você quer fazer esse caminho. Então, quando a gente tem essa dificuldade, é quando isso acontece. Então, glória a Deus pelas dificuldades, mas que possamos superá-las em nome de Jesus. Tem mais uma pergunta. Eu vou só ver mais um pouquinho aqui e a gente vai, na verdade, pro grande foco dessa live, que é a gente falar diretamente sobre as perguntas que eu fiz. Qual foi o seu maior desafio para aprender? Cara, que pergunta incrível. A pessoa manda uma dessa na live. Eu mereço, né? Engraçado. Eu vou ser muito sincera. O meu maior desafio para aprender não foi as minhas habilidades manuais ou não, né? Porque assim, eu era muito insistente, né? Então eu fazia de novo, e por estar sempre fazendo, eu comecei a perceber que eu estava melhorando, sabe? E muito rapidamente eu fui percebendo isso. Isso em qualquer coisa, tanto fazer cutilagem, alongamento e tal. Então, como eu percebi isso muito rápido, eu sabia que eu ia demorar um pouquinho para poder chegar lá. Mas como eu percebi muito rápido isso de que eu estava melhorando aos poucos, eu vi que isso era só uma questão de tempo. A minha dificuldade foi uma dificuldade mental. Foi uma formatação mental na minha cabeça. Porque, como eu estava comentando, eu fui criada para seguir um determinado padrão, né? Não por maldade, mas porque sempre foi esse padrão, normalmente, né, que era colocado, né? De tipo, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai para uma empresa, estagiar numa empresa e você vai morrer lá. Pronto, isso era o melhor, era uma coisa mais maravilhosa que as pessoas podiam querer durante muito tempo, né? E eu sempre questionei esse processo, mas achava que eu que era maluca no meio disso tudo. Então, acho que o mais difícil para mim no processo de aprender era ter que lidar com o dia a dia enquanto eu não aprendia. E agora me veio uma coisa que é verdade. Eu acho que o mais difícil no processo de aprender é você tomar consciência de que você está fazendo o seu melhor, mas o seu melhor tá ruim. Caramba, isso é difícil.
Porque isso coloca um espelho na sua cara do tipo assim, não adianta você se enganar, você é ruim nisso, né? Agora, o grande lance é a gente assumir que não é boa neste momento em determinada coisa, mas vamos mudar isso, entende? O problema é quando você olha para uma coisa, você tá vendo que você tá fazendo o melhor que você tem, mas o melhor que você tem ainda não tá bom. E aí encarar isso é difícil. Encarar que você tá se esforçando ao máximo, mas o seu máximo tá ruim. Isso mexe muito com você. Então acho que esse foi a minha maior dificuldade, de perceber que o meu melhor era ruim, não era bom. E tomar uma decisão de continuar para que eu pudesse passar a entregar de fato uma coisa que fosse boa, né? Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Bel fez letras e pedagogia. Foi professora mesmo de educação infantil. Rapaz, educação infantil. Ensinar é um dom. Eu tenho medo de educação infantil. Ensinar é um dom. Amo ensinar. Quero aprender mais para ensinar. Ah, amém. Eu fui demitida. Por isso voltei a fazer unha. É isso mesmo. Do pé e mão tradicional, voei para alongamento. É, amém. É isso mesmo. E tem que ir, cara. Tem que ir. Eu não acho que seja o único caminho, tá? Eu acredito sim que dá para você ter um posicionamento. Eu vejo algumas pessoas na internet fazendo isso, tá? Mas o alongamento ele é realmente um caminho bem legal, mas tem pessoas que de manicure elas se especializam também nessa parte, vão para a parte de massagem, reflexologia, começam da parte de spa do pé, algumas vão para saúde, para podologia, outras na verdade desenvolvem, acabam indo para estética, né? Eu não acredito que o alongamento seja o único caminho, é o caminho que está mais em voga agora, que eu acho que é mais apaixonante, eu gosto bastante, tá? É mais apaixonante. Mas, como eu disse, não acredito que seja o único caminho, mas é um caminho interessante. E é isso mesmo, tem que abrir a boca e falar mesmo. Eu fui porque eu tomei um pé na bunda. Porque eu trabalhava daquela forma, fui mandada embora, cheguei e falei assim, tem que trabalhar. Eu não tenho medo de trabalhar, então eu vou trabalhar. Pronto, chegou e trabalhou. O que aconteceu? Chegou lá, tomou amor por aquilo, foi por alongamento, entendeu que a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi ter tomado o pé na bunda. E acabou. E é isso mesmo. E é assim que a gente funciona. É assim que a gente funciona, entendeu? É muito difícil alguém que está numa situação acomodada, mesmo que não esteja muito feliz, tá? Ela está numa situação acomodada, mesmo que não esteja muito feliz, e ela mesmo tomar tomar a decisão de que vou embora. Não, é muito difícil fazer isso. A gente gosta muito de ficar muito acomodado. Então, um dia eu vou falar bem da minha história. Nossa, eu tive que ser muito empurrada. Eu tive que ser muito empurrada. Nossa, se Deus não tivesse assim, sabe, arrancando tudo, nossa, eu tava infeliz, mas a todo momento eu tentava voltar pra mesma infelicidade, sabe? Tipo assim, eu fiquei 5 anos e meio numa empresa pensando, eu quero ir embora, quero ir embora, eu quero ir embora. Quando finalmente eu fui, eu fiquei, ai meu Deus, eu fui embora, o que eu vou fazer? Mas é assim, né? Mas a gente vai indo e vai construindo as coisas. Eu vou agora logo para as perguntas e respostas. Deixa eu só falar uma coisa. Eu tenho muita coisa escrita, Jane é o seu nome, porque tá aqui, enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Eu não teria problema de dividir a minha live com você, mas se você tiver mais pro final, porque agora eu vou no momento ser bem objetiva, que eu vou aqui agora falar, que eu fiz toda essa introdução, que eu me deixei falando, vocês foram falando, me perguntando, vocês foram me estimulando, eu fui falando. Mas o objetivo dessa live é para falar das perguntas especificamente que eu fiz pra gente conseguir adquirir conhecimento real. Por que eu falo conhecimento real? Porque existe conhecimento mentiroso, tá? Existe conhecimento mentiroso. O que é conhecimento mentiroso? Tô ajeitando sempre meu cabelo, porque eu gosto do meu cabelo bonito. O que é conhecimento mentiroso? Essas coisas que vocês vão em determinados canais no YouTube ou vão em cursos que vocês vão fazer
E aí o que acontece? Aí vem a instrutora com aquela cara mais coach possível e fala, não, porque o primer ácido, ele cria microfissuras na unha. Por isso que hoje em dia nós não devemos mais utilizar o primer ácido. Aí você acredita nessa besteira, nessa mentira, e aí você começa a reproduzir para todo mundo. E você acha que faz meio que sentido, porque o primer ácido ele é ácido e muitas pessoas já tiveram queimadura com primer ácido, né? Como eu tive queimadura com primer ácido. Então imaginar que o primer possa corroer a unha não é nada demais, né? Só que é mentira, não é verdade, é mentira. Uma das coisas que a gente vai falar hoje. Então, o meu objetivo é o quê? Conhecimento real. Ou seja, o que é conhecimento real? Não é conhecimento que eu tiro da minha cabeça. Não é o conhecimento que eu começo a atender, e aí eu vejo que certa coisa fica se repetindo e eu crio aquilo como uma verdade. E às vezes não é uma verdade. Tá? E às vezes não é uma verdade. Muitas vezes o que acontece é que eu crio alguma coisa, tem alguma coisa que está acontecendo lá que eu não estou entendendo, aí eu acho que foi tal coisa e eu começo a falar isso como se fosse verdade, mas na verdade não tem nenhum tipo de fonte, nenhum tipo de base para a gente se apoiar para poder efetivamente defender isso. Lá no início da live eu estava falando o quê? Que fora do Brasil nós temos formação oficial de Nail Technician, que significa técnica de unha, se a gente for traduzir. E na Nail Technician eles aprendem a fazer manicure e pedicure. Claro que é manicure e pedicure de lá, não é mesmo manicure e pedicure daqui, mas isso é só um detalhe. Aprende a fazer alongamento, tudo isso. Então a pessoa se forma nisso tudo. E não é só se formar e acabou, não. Para que ela possa trabalhar, ela precisa fazer um exame nacional, chamado State Board. E nesse exame nacional, ela passa por perguntas. Eu não sei se é online esse teste. Talvez hoje em dia seja. Eu sei que na internet você consegue achar muitos desses testes para que você possa ir testando e ver se você supostamente passaria, né? Mas além dessa parte escrita, né? Ou vamos dizer de múltiplas, né? Perguntas, múltiplas escolhas, você também tem uma parte em que você tem que fazer um teste prático. E o teste prático, se você for, né? Para você ver que eu não estou inventando na minha cabeça, você pode entrar no YouTube, tá? E você escreve aí, State Board Exam. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. É isso aqui, ó, State Board Exam, tá? Botei aqui, State Board Exam. Pode escrever isso aqui e botar também assim, ó, nail, tá? Nail do lado. Que aí, com certeza, vocês vão achar. E aí eles mostram, por exemplo, tem gente no YouTube que dá dica de como você passar. Porque tudo é cronometrado. Você tem que levar tudo separado, num saco vai entrar o que vai ser esterilizado, o outro vai entrar o que vai ser limpo, o que vai ser lavado, o outro vai entrar o que vai ser jogado fora. E aí você tem, tipo, tantos minutos para poder fazer uma mão, você tem tantos minutos para poder fazer uma unha acrílica, tantos minutos para botar uma tip. É assim. E dentro disso, você tem um avaliador que você faz uma coisa, essa pessoa para, olha o que você fez, analisa e dá nota. Depois você recebe a sua licença. Então, assim, quando eu já vi várias vezes lá fora pessoas que ficam fazendo assim comentários em vídeos, sabe? E muitas pessoas falam assim, eu gosto tanto, mas eu ainda não consegui tirar minha licença, eu ainda não passei, não sei o que lá. Eu moro no Rio de Janeiro, Bel, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro. Continuando. E aí então tem muita gente que fala isso. Ou seja, na verdade, isso é uma coisa muito levada a sério lá fora. Entende-se que você tem que ter um conhecimento mais profundo para estar fazendo o que você está fazendo. Não é uma coisa qualquer. Isso naturalmente faz com que a profissão seja um pouco mais valorizada. Eu não estou falando que as pessoas olham para você como se você fosse uma sumidade, mas de fato é uma profissão mais valorizada. De certa forma, talvez a gente poderia comparar. Hoje a gente tem esteticista aqui no Brasil, né? Esteticista pode ser tanto técnica, quanto pode ser também bacharel, né? Pode fazer faculdade. Então, mal comparando, mais ou menos como hoje o mercado brasileiro olha uma esteticista, é mais ou menos como lá fora olha uma nail technician. Tá ruim não, né? Tá bom, né? Enfim.
Mas eles reclamam muito, elas reclamam muito lá fora que tem muito desses conhecimentos, mas falta prática, né? Então muita gente diz que começa a trabalhar e falta essa prática, tá? Outras pessoas. Aqui no caso já no Brasil, já é o contrário. O pessoal faz unhas lindas, mas não faz ideia exatamente do que está fazendo. Então é completamente diferente. E por conta disso tem um bando de informação diferente. Vamos